E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Jorge Witt e hoje a gente vai falar sobre o retrato de Dorian Gray, que eu li nessa edição aqui da Penguin Authentic Texts, The Picture of Dorian Gray. É interessante porque ela tem uma introdução do Anthony Burgess. Não sei se vocês estão ligados, mas o Anthony Burgess foi o cara que escreveu Laranja Mecânica. Ele é um cara que escreve muito sobre literatura inglesa, tem livros teóricos e tal sobre isso. E essa edição aqui tem uma introdução escrita por ele. Então deixa eu apresentar aqui um pouco sobre o que é que se trata a obra. É um clássico, mega clássico, indiscutível, então você deve saber mais ou menos sobre o que se trata, mas eu vou falar um pouco sobre o enredo aqui, só pra gente dar um contexto. Então, 3 personagens abrem a narrativa. Você vai ter aí um pintor chamado Basil, você vai ter um amigo desse pintor, que é o Henry, ou Lord Henry, e você vai ter um rapaz que está servindo de modelo para esse pintor, que é o Dorian Gray. E aí você vai perceber que o Dorian, no início, ele é um rapaz muito ingênuo, muito puro, assim, muito sensível. E o Basil, ele tem uma admiração muito grande pelo Dorian. Ele tem uma admiração, vamos dizer assim, estética pela beleza do Dorian. Já o terceiro, Lord Henry, é um cara completamente caótico, moralmente torto, ácido, controverso, é o cara que mais solta aquelas frases marcantes e que você gosta de grifar no livro. E quando ele olha para o Dorian como aquele cara ingênuo, puro, ele vê ali um potencial de influência. Alguém que tem um grande potencial para ser influenciado por ele, pelas ideias dele, do Lord Henry. E aí ele começa a colocar as ideias na cabeça do Dorian e a gente vai ver que a partir desse encontro, a partir dessa amizade entre o Dorian Gray e o amigo do pintor, ou seja, o Lord Henry, a partir dessa amizade o Dorian começa a colocar a beleza como algo supremo, algo em primeiro lugar, coloca a beleza como o que há de mais importante, a beleza e a juventude, acima de qualquer moral e acima de qualquer valor. Então, a partir desse valor e dessa moral que o Dorian começa a desenvolver depois do encontro com o Lord Henry, a gente vai perceber que para ele a coisa mais importante que existe é preservar a sua beleza e preservar a sua juventude. A juventude e a beleza seriam os valores mais altos. E tudo isso a partir da influência do Lord Henry, que é uma metralhadora de citações. Então o Basil está pintando um retrato do Dorian. Quando o Dorian olha para aquele retrato, ele percebe que não só a juventude dele como a sua beleza vão passar, vão se acabar no tempo, e o quadro vai permanecer do mesmo jeito, ou seja, a imagem dele vai permanecer intacta enquanto ele vai se degradar no tempo. E aí ele entra em crise, né, cara? Ele entra em crise porque ele percebe que aquilo que ele coloca no mais alto valor, a juventude e a beleza, vai se acabar, enquanto que o quadro vai manter todo esse valor para si. E aí, numa espécie de pacto meio sinistro, assim, meio implícito, ele oferece a própria alma para trocar de lugar com o quadro. Ou seja, ele quer que o quadro envelheça e sofra a experiência do tempo, enquanto ele permaneça intacto. E acontece, cara, que o desejo dele é realizado, e aí ele troca de lugar com o quadro. É a partir daí que a história começa. Eu li o livro numa edição em inglês, que é essa que eu mostrei pra vocês aqui, da Penguin. Adoro essas edições, cara. Eu gosto muito desse tipo de livro, assim, pequenininho. Ele tem só uma imagem, normalmente uma pintura na capa. Bem simples, bem direta, sem muito arrudeio. O papel é tipo, não é uma edição de luxo, sabe? Mas, pelo contrário, ela é feita para ser barata e é isso que eu gosto nela, tipo, mas ela é muito durável. Isso aqui é antigo, eu comprei isso aqui na estante virtual faz muito tempo e eu adoro esse tipo de edição, gosto mesmo. Eu li nessa daqui em inglês, como eu falei anteriormente, tem a edição do Anthony Burgess, que é o maluco lá que escreveu o Laranja Mecânica, o cara ensaísta, escreve sobre literatura inglesa, tem textos e mais textos sobre vários livros clássicos. E ele, nessa introdução, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala o seguinte, ó: o tempo no qual o retrato de Dorian avança não é um tempo neutro, ele é um tempo moral. E isso é especialmente importante porque a degradação moral é justamente o meio pelo qual o Oscar Wilde faz com que o tempo do romance dele avance. E o que é que isso quer dizer? Que o tempo avança num meio, vamos dizer assim, moral. Então é mais ou menos assim, nesse livro a gente vê, existe um tempo que não avança, que é o tempo da beleza de Dorian, ou seja, ele não muda, o tempo não passa para ele, mas ele passa para o retrato, só que o retrato está escondido, ninguém vê o retrato, a não ser o próprio Dorian.
Ou seja, existe uma relação direta entre a moral e o tempo. O Dorian permanece daquele jeito por causa da sua moral, por causa dos seus valores. Então, a partir dessa moral, o tempo não passa. O tempo passa para o retrato, que é o, vamos dizer assim, de verdade. Então, em um romance que tem toda uma teoria sobre a beleza como um valor moral, o tempo é algo essencial, porque a gente sabe que, em se falando de beleza, o tempo é algo que vai consumir, eventualmente essa beleza vai se acabar na experiência do tempo. Então, se você tem tempo, você tem beleza, logo você tem valor. E se você não tem tempo, ou seja, se você é velho, a sua beleza já se acabou e, portanto, no ponto de vista do Dorian, você não tem valor nenhum. Sua juventude foi embora, sua beleza foi embora ao longo do tempo. E aí, cara, isso entra feito uma bala na cabeça do Dorian. Porque o desejo dele de parar o tempo, na verdade, é uma intenção de conservar o valor que ele deu à sua beleza como o valor mais alto possível. O desejo de conservar a beleza está totalmente ligado à moral, aos valores. E o Burgess, lá na introdução dessa edição, que ele vai falar que esse romance não é sobre um crime, apesar de ter um crime, acho que é só um, não estou lembrando agora, enfim. Não é sobre um crime, mas ele é sobre pecado. E a gente já fala sobre isso. Então no vídeo de hoje eu separei alguns trechos, alguns elementos, alguns aspectos do livro para a gente ir comentando, para tentar não entregar muita coisa do enredo e acabar não dando spoiler sobre a obra. É uma obra clássica, muita gente conhece, muita gente já viu, ela aparece em muita coisa, muito muito filme, seriado, história em quadrinho, tá em todo canto Dorian Gray, figura pop total. Só que para preservar a experiência de vocês, eu vou tentar não entregar tanto assim do enredo. Vou falando alguns elementos e algumas coisas pontuais do livro mesmo. E antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aí no canal e principalmente para você avaliar, dar o seu feedback, se você gostou ou se você não gostou ao longo do vídeo, daí você marca lá o gostei ou não gostei, beleza? Se inscreve no canal. E cara, eu vou dizer que esse livro é bem polêmico, no melhor sentido. Porque ele já começa polêmico do prefácio. O prefácio aqui ele é uma série de aforismos, ou seja, umas reflexões bem curtas, bem diretas, bem afiadas, e tem umas tiradas assim bem clássicas. Por exemplo, quando ele fala assim, "There is no such a thing as a moral or an immoral book. Books are well written or badly written. That is all." Que é aí uma bela de uma alfinetada em quem não gostou do livro na época. Teve um pessoal que ficou meio ofendido. Ele fala também isso aqui, "It is the spectator and not the life that art really mirrors." Isso me faz lembrar, não sei se você tá ligado, aconteceu há um tempo atrás o episódio do Crivella, que na época era o prefeito do Rio de Janeiro, que ele tentou censurar um HQ. Era um HQ dos Vingadores, se eu não me engano, que tinha um casal homossexual se beijando, dois caras se beijando. E aí ele ficou bem ofendido e tal, queria tirar o livro de circulação. Teve até um rolê lá com o Felipe Neto, que ele comprou os livros e distribuiu de graça e tal. Então a ideia ali do Crivella, pelo menos na superfície, era que ele estivesse protegendo as crianças daquele conteúdo. E daí a gente entende que se as crianças precisam ser protegidas, é porque o livro apresenta alguma espécie de perigo, né? Ou seja, ele tem algum valor que vai além do ser bom ou ruim do ponto de vista da escrita, se foi bem escrito ou mal escrito. Nesse caso, o que o Crivella está dizendo pra gente é que aquela HQ é imoral. E na perspectiva do Oscar Wilde, por isso que eu lembrei, o livro ele não pode ser imoral. Os únicos valores para um livro seria, cara, ele é bom ou ele é ruim. Ele não é um livro perigoso. Ou ele foi bem escrito ou ele foi mal escrito. E pronto. Então, o valor de imoral, nesse caso, no caso do Crivella, está muito mais na leitura dele do que no próprio livro, na própria HQ. Ou seja, é isso que o formato de transferir a moral do cara que está lendo para o próprio livro nos ensina. Ou seja, é na visão do Crivella que o livro é imoral, não é o livro que é imoral. Isso diz muito mais do Crivella do que do livro. Mas enfim, isso aí não tem nada a ver, foi só uma digressão aqui. Então o Oscar Wilde vai terminar o prefácio com a seguinte frase: "All art is quite useless." E essa aí eu vou deixar para vocês, pra gente discutir aqui nos comentários. Comenta aqui embaixo, você concorda com o Oscar Wilde quando ele diz que toda arte é inútil? Eu vou pedir para justifique sua resposta. Risos. Como eu falei anteriormente, o Lord Henry, que é o amigo do pintor, é o cara que se propõe a influenciar o Dorian. Ele vê no Dorian um cara puro, então tem um potencial muito grande para exercer a influência caótica e maléfica dele. Esse cara ele apresenta uma série de teses ao longo do livro. Eu tô chamando de tese, mas assim, são coisas que ele apresenta ao longo de conversas e tal.
a maioria dessas conversas com o próprio Dorian. Então, para o Lord Henry, o principal objetivo da vida é o autodesenvolvimento. Realizar a própria natureza humana sem absolutamente nenhuma amarra moral, nenhuma prisão moral, ou seja, do jeito que ela é. A natureza humana, do jeito que ela é, deve ser explorada e desenvolvida. Esse é o objetivo da vida para o Lord Henry. Então, para ele, as pessoas temem a sua própria natureza, elas temem aquilo que elas próprias são. Tá certo isso? Acho que sim. As pessoas temem o que elas são e daí elas sufocam esses instintos, entende? Esses instintos naturais. Ou seja, o que ele está dizendo é que nós temos impulsos, nós temos instintos que nos realizam como nós somos verdadeiramente. Só que aí nós temos medo desses instintos, medo dessa realização. Então nós vamos lá e sufocamos esses instintos. Cara, será que o Freud leu Dorian Gray? Acho que sim, né? Talvez. Bom, tem tudo a ver com Freud isso. Então, dessa forma, nesse sufocar de instintos, nós vamos esquecendo o nosso principal dever, que é para conosco mesmo, ou seja, ser aquilo que nós somos. Então, segundo Lord Henry, o que nos faz agir dessa forma, sufocando os nossos instintos, com medo da nossa natureza, são duas coisas. Ele vai falar sobre essas duas coisas, que são o terror da sociedade, ou seja, uma perspectiva moral, e o terror de Deus, que é uma perspectiva mais religiosa. Agora segura aí que a viagem é pesada, é bem viagem isso aqui. Então, para o Lord Henry, o mundo ele seria melhor se nós seguíssemos os nossos instintos, a nossa natureza, sem nenhuma barreira moral ou religiosa. E aí isso passa necessariamente sobre a ideia de pecado. E aqui a gente volta para a introdução do Burgess. Tá lembrado que esse livro não é um livro sobre crime, apesar de ter crime, é um livro sobre o pecado. Ou seja, existem impulsos, existem instintos que nós temos e não realizamos porque eles são pecado. É isso que nos prende, é isso que nos para. Lembra da premissa lá dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski? Ou seja, se Deus não existe, se não existe a implicação de Deus sobre o que nós entendemos como pecado, tudo é permitido. Ou seja, você não faz aquilo que não é permitido porque você está com medo do pecado. Se Deus não existisse, você faria. Se a ideia de pecado não existisse, você faria. Que o Oscar Wilde está muito de acordo com o Dostoiévski. Eles estão de acordo, porém, para o Lord Henry, o pecado, ele tem fim no instante em que você o realiza. Seguindo, é claro, a lógica de você não estar sujeito àqueles medos que eu falei anteriormente, ou seja, o terror da sociedade e o terror de Deus. Ou seja, Deus e a sociedade ali te julgando. Para o Lord Henry, a consciência é uma forma de covardia, ou seja, pecar seria estar acima da consciência. Isso aí é o principal da tese dele. Cara, eu penso assim, tipo, falar é fácil, né? Falar é muito fácil. Pecar é estar acima da consciência. Quero ver você lá, quero ver você fazendo. E já que eu mencionei o Dostoiévski, vamos falar um pouco sobre o Raskolnikov, lá do Crime e Castigo. Vocês estão ligados, Crime e Castigo? Se o Raskolnikov, que é o assassino lá do Crime e Castigo, se ele seguisse a lógica do Lord Henry de que o pecado acaba no instante em que é cometido, e se isso funcionasse com o Raskolnikov, a consciência dele estaria acima do sofrimento, então não teria castigo. Se o pecado do Raskolnikov acabasse no instante em que ele foi cometido, ele estaria acima da consciência e aí não teria o castigo. E aí Dostoiévski ia perder metade do livro dele. Tem uma amiga minha, Cássia, que é muito minha amiga lá da UFRN, que ela tem uma tese sobre o Raskolnikov. Ela disse que, a partir da leitura dela, ela viu que o Raskolnikov não se entregou porque ele estava com peso na consciência. Ele se entregou porque ele estava com medo. Ou seja, foi o medo que fez o Raskolnikov sofrer pela consciência. Ou seja, nessa perspectiva de que foi o medo que fez com que o Raskolnikov sofresse o castigo da consciência, covardia e consciência é a mesma coisa. Não sei, eu vou perguntar a Cássia, mas eu acho que nesse caso ela está mais próxima do Lord Henry. Cara, o que será que o Dostoiévski ia pensar sobre isso, hein? Muito massa, né, essas reflexões.
Porque para o Dostoiévski, com certeza o pecado não acaba com a sua realização, porque Dostoiévski tem toda uma problemática da consciência. Então, depois da realização do pecado, quem assume o papel de realizar o castigo é a própria consciência do cara que pecou. Depois do pecado, vem o castigo da consciência, que é algo que não existe para o Lord Henry. Para o Lord Henry, esse castigo da consciência é pura covardia. Para o Dostoiévski, a consciência, o sofrimento pela consciência é uma via de salvação, né? É por meio da reflexão da consciência, do castigo, no caso do Raskolnikov, que o personagem vai ter a sua redenção. Para o Dostoiévski, a consciência é uma via de redenção. Para o Lord Henry, é a mesma coisa que covardia. Covardia que impede que você faça aquilo que você realmente quer, aquilo que realmente lhe realiza enquanto natureza humana. Para o Lord Henry, é interessante que ele vai falar que a única forma de você se livrar de uma tentação é ceder a ela. Se ela não for atendida, ela vai adoecer a sua alma. A alma, no caso, que deseja justamente aquilo que ela não pode ter. Não sei se vocês já leram A Montanha Mágica. Eu estou lendo A Montanha Mágica atualmente. E tem um cara que é um dos médicos, Krakowski, eu acho que ele dá umas palestras lá para o pessoal que está no hospital, no sanatório, e ele fala algo bem parecido. Eu comentei um pouco sobre isso no Instagram, essa comparação, que aquilo que você não realiza, ele adoece. Para o Lord Henry, cara, uma outra tese dele que dá para citar aqui é que ele pensa que a juventude é a única coisa que vale a pena ter. E ele tem a sua própria concepção de beleza, claro. E a sua concepção de beleza, na minha opinião, ela disputa de igual para igual assim com outras definições consagradas, tipo Baudelaire fala de beleza, o Santo Agostinho vai falar de beleza também. Cara, aqui pro Lord Henry, beleza é a maravilha das maravilhas, é o que há de mais alto numa escala de valor. Para ele a beleza é maior do que a genialidade, porque ela não precisa de explicação. Aí ele diz lembra que eu falei que o Lord Henry é uma metralhadora de citações? Então ele manda uma dessa aqui, ó. Só as pessoas rasas não julgam pelas aparências. Cara, ele propõe aqui uma inversão de valores, não é mesmo? É bem engraçado como ele faz isso. Para finalizar essa parte, eu digo que uma outra tese dele é que ele vai dizer que o pecado original do ser humano é justamente se levar a sério demais. Então, a um certo momento lá da narrativa, o Dorian ele vai se apaixonar por uma moça, por uma atriz, ela chama Sybil Vane, e essa paixão ela é retribuída, ela se apaixona por ele também. Então eles se conhecem, eles se apaixonam, ela se joga completamente de cabeça nessa paixão, nesse sentimento. Ele não necessariamente no mesmo nível de intensidade, mas eles estão ali muito empolgados. Só que aí tem um dia que como eu falei, ela é atriz, e aí tem um dia que em uma das apresentações dela, que ela está completamente empolgada com essa paixão pelo Dorian, que para ela é algo real, é a realização da vida dela sem ser nos palcos, com o fingimento da atuação e tudo. E como ela está muito empolgada com esse sentimento pelo Dorian, ela acaba entregando no palco uma performance muito ruim, muito medíocre. Porque ela pensa, eu estou vivendo a realidade ali com o Dorian, não tem mais para que eu me empreender essas invenções, essas ficções do teatro. O que é algo completamente diferente do que ela vinha apresentando, que era uma atriz incrível, que foi justamente o que chamou mais a atenção do Dorian. E aí eu vou dar uma interpretação aqui para vocês dessa relação que é mais ou menos assim. No meu ponto de vista, o que aconteceu foi o seguinte: a possibilidade da vida real para Sybil Vane foi o que fez com que ela abandonasse a vida fictícia de atriz. E aí eu vou perguntar aqui para vocês, qual é a diferença da vida real para a vida fictícia? Bom, cara, eu posso te responder com uma palavra: contingência. Ou seja, a vida real ela está à mercê da realidade, ela está à mercê do que a realidade quer que aconteça. Ela não tem um controle como a vida fictícia tem. A vida real ela é acompanhada de uma angústia de você não saber o que vai acontecer amanhã, na próxima meia hora, você não sabe, porque ela está sob o efeito da contingência. Tudo pode acontecer na vida real. E já a vida fictícia, ela é completamente fechada, ela é realizada, esteticamente realizada. E aí você pode pensar assim, cara, pronto, a peça que a Sybil Vane estava apresentando era Julieta. Ela estava representando Julieta na peça Romeu e Julieta do Shakespeare, certo? Aí você fala, Julieta morre no final, como é que isso pode ser melhor do que a vida real? Certo, a Julieta morre, mas em todas as vezes que a peça foi representada, a Julieta morreu.
Isso não foi uma contingência, isso estava escrito. Ia dar na morte dela uma hora ou outra. Não era como se hoje ela morre e na próxima representação da peça ela poderia não morrer. Não, aquilo está determinado. Aquilo está esteticamente realizado, fechado. Essa é a diferença para a vida real. A vida real não tem esse encerramento artístico. Então não é o fato de que ela vai morrer, é o fato de que a gente sabe que ela vai morrer. Em quais circunstâncias, quando e tudo mais, o texto já está escrito, não tem como mudar. Ou seja, não há surpresa, não há expectativa, não há antecipação. E na vida real só tem surpresa, só tem expectativa e só tem antecipação. Isso gera angústia. E aí você tem essa dinâmica de vida no teatro, vida real. Que foi justamente o que entrou na cabeça da Sybil, porque ela viu a vida fictícia como algo menor e a vida real, a contingência, como algo maior. E aí ela entrou em conflito com Dorian, que é o completo oposto. Ele valoriza demais aquilo que é controlado, lembra da beleza dele, que é controlada, em detrimento daquilo que é aberto à contingência. Ou seja, e se ele envelhecer? Isso ele não tolera, a consciência dele não consegue processar isso. Então Dorian, parece que eu estou falando Dorian, né? Então Dorian, ele não amava a pessoa da Sybil, ele amava a possibilidade de viver uma vida fictícia e de fazer isso tão bem como ela fazia. Ou seja, por ela ter atuações tão perfeitas, ela podia assumir para si mesma outras vidas, uma vida fictícia. E aquelas vidas tão bem realizadas, elas estavam ali tudo sob controle. Ou seja, vai ficar bem claro que não é a pessoa, o ser humano ali passível de errar que ele gostava. Ele gostava muito mais do que ela conseguia realizar nos palcos. Ele amava nela o fato de que ela podia sair da realidade contingente da vida real e assumir uma realidade fictícia nos palcos. Julieta, ela é uma criação artística. Ela não está sujeita à contingência da vida. Ela nem sequer envelhece. Julieta não envelhece. Então tudo aquilo encanta o Dorian de forma muito intensa. Quando a Sybil Vane abandona isso e entrega uma atuação medíocre, o encanto dele por ela acaba. Então Julieta, assim como o retrato de Dorian, ela não está sujeita à experiência do tempo. Ela está numa situação muito controlada, muito esteticamente dentro do controle. Dorian amava em Sybil o que ele queria para ele. Tipo um Narciso, ele só amou nela o que ele via como algo que ele almejava. Então, tipo assim, você imagina o Dorian, será que ele ainda vai querer ela depois disso? Aí eles entram em conflito, porque eles estavam muito apaixonados, lembra? Sem a possibilidade dela incorporar essa vida fictícia de forma tão boa, será que ele ainda vai querer ficar com ela? Será? Então, esse rolê dele com a Sybil é importante porque ele marca um momento muito crucial da narrativa. É depois dessa desfecho da relação dele com Sybil que o retrato começa a apresentar mudanças. Ele começa a mudar. O rosto de Dorian permanece o mesmo na vida, mas no retrato começa a apresentar algumas modificações. Isso é interessante porque são modificações de ordem moral. Dá a entender que é como se o quadro estivesse ficando com uma aparência mais malvada, sabe? Ou seja, a partir desse ponto, a gente já sabe que o quadro está vivendo um tempo moral, um tempo de degradação moral, que o Burgess fala lá na introdução, né? Cara, outra coisa, você tá ligado nesse livro aqui? As Avessas. Tem um vídeo aqui no canal sobre ele, se você quiser dar uma olhada. Tá bem legal. O vídeo que tem mais acesso aqui no canal, não necessariamente sei porquê. É um livro incrível, mas... enfim, não vem ao caso. Esse livro, que eu vou chamar aqui de O Livro Envenenado, é muito importante para o retrato de Dorian Gray. Antes de ler o Dorian Gray, eu já tinha lido As Avessas. Eu já conhecia a história de Dorian, e eu sabia que tinha uma relação entre eles. Eu sabia que o Dorian tinha emitido uma opinião sobre As Avessas. Opinião, inclusive, que não é direta. O Oscar Wilde não coloca o nome lá, o Isman e o As Avessas. Ele não coloca, mas isso fica bem evidente de que ele está falando sobre esse livro. Eu já sabia que essa relação existia. O que eu não sabia é que ela era tão intensa. Eu não sabia que a influência do Wiseman, da leitura do As Avessas no Dorian, era algo tão forte. Isso aí eu não fazia ideia. E é incrível porque você tem noção de quão caro é a noção de influência nesse livro. Então o Dorian, ele enxerga nesse livro, no As Avessas do Wiseman, ele enxerga algo que ele quer para ele mesmo. Ele começa a seguir o modelo do cara, do Descent.
é alguém que ele almeja ser. Isso é muito interessante, porque a personalidade dos dois dialoga muito bem. O próprio Oscar Wilde deixa a sua homenagem, e é aí que fica tão evidente que ele está falando desse livro, porque é uma espécie de homenagem. Por exemplo, bem rapidinho aqui. Tem uma parte... Esse livro aqui, super rápido, falando sobre ele, é um cara que ele se isola, ele é totalmente misantropo, ele se isola da sociedade e aí ele começa a exercer o gosto dele estético por várias coisas. Então ele passa por literatura, por música, por cheiros, sentidos. E aí tem um momento do retrato de Dorian Gray que ele faz um processo bem parecido mesmo. Ele vai exercendo os sentidos dele de forma episódica, assim, vamos dizer. Ele tem um episódio para as flores, tem um episódio para os perfumes, tem um episódio para as pinturas, para a música, e vai exercendo isso porque ele tem a juventude dele para sempre, então ele pode fazer isso de forma à vontade. Ou seja, se você conhece o As Avessas, você vai perceber que o Dorian ele está seguindo os passos do Descendant, fazendo a mesma coisa que ele. Cara, e aí é nesse tempo moral que começa lá na Sybil Vane e vai aumentando e vai se intensificando, que a gente vai vendo quão o Dorian se afunda naquela tese de realizar a si mesmo ao máximo. A gente vai ver que mesmo assim, mesmo se realizando ao máximo, Dorian vai percebendo que a sua alma, vamos dizer assim, está adoecendo. Isso é o processo do livro inteiro, é o que tem de mais incrível nisso. A gente vai acompanhar os métodos do Dorian para se recuperar dessa alma adoecida pelo pecado, pela moral, pelo valor moral da degradação. Como o Lord Henry fala, né? To cure the soul by means of the senses and the senses by means of the soul. Ou seja, ele vai explorar os sentidos. Ele vai explorar os sentidos para curar a própria alma. Então, já me encaminhando para o final do vídeo, eu vou deixar vocês com essa reflexão aqui. Será que é possível escapar da consciência, da própria consciência? O que é que vocês acham? Porque, veja, o Dorian, ele conseguiu transferir a experiência moral dele, a experiência de tempo, para o retrato. Ou seja, ele não envelhece. Portanto, o valor que ele tem não se perde. Isso faz com que ele tenha a liberdade de fazer o que quiser, já que ninguém vai ver ele envelhecendo. Quem envelhece é o quadro. Ou seja, ele pode fazer o que ele quiser. Mas você acha que mesmo com esse artifício fantástico, metafísico, de transferir a própria experiência temporal para o retrato, você acha que mesmo assim ele consegue escapar da consciência ou ele vai sofrer o castigo e o peso de realizar a própria natureza? Ele coloca a experiência moral na aparência, e a aparência ele consegue disfarçar. Ninguém vê a aparência dele de verdade. Será que com essa liberdade de fazer o que quiser, ele pode viver bem, viver tranquilo e não vai sentir nada? Ou será que ele vai? E aí eu vou finalizar com essa citação aqui da Bíblia, que aparece numa certa altura do livro, que diz o seguinte: What does it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, beleza? Não esquece de avaliar o vídeo, me dizer se você gostou ou não gostou, para eu saber o que é que vocês estão achando dos vídeos, beleza? A gente se vê na próxima leitura. Valeu!